Olá, amados, graça e paz da parte de Deus e de nosso Salvador Cristo Jesus. Venho aqui mais uma vez trazer a mensagem da eleição, terminando, aquelas três partes que eu falei que queria estar passando. Agora estarei passando a parte da eleição final. Que Deus possa estar abençoando esse pequeno estudo. É um pouquinho longo, mas que vocês tenham paciência, possam assistir, tirar ponto por ponto, e ali ver se a mensagem realmente é de Deus ou não. Peço desde já que vocês possam curtir aí a página, para que ela possa subir e mais pessoas possam ver a mensagem e compreender qual é o verdadeiro sentido da eleição que a Bíblia faz aos seres humanos. Peço também que vocês compartilhem, e que seja para a honra e glória de Deus. Vou estar buscando aqui, para nós darmos início. E aqui possamos ter essa compreensão maravilhosa, ok? Fazer uma pequena oração. Aqueles que puderem se ajoelhar, podem se ajoelhar. Aqueles que não puderem, posso orar. Pai Santo, te agradeço pela oportunidade de poder entrar na tua presença e trabalhar mais uma vez, Senhor, em prol da tua palavra. E suplico que o Senhor use a minha mente, meus lábios, para que a tua palavra verdadeiramente saia de acordo com a tua verdade, revelada em teu Filho Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine e nos oriente como é que o Senhor trabalha no plano da eleição, da salvação e da redenção por meio do teu Filho. Abençoe a todos aqueles que irão escutar, que uma bênção especial seja derramada na mente deles, para que eles tenham essa compreensão maravilhosa da eleição que o Senhor nos fez por meio de teu Filho, Cristo Jesus. Essas bênçãos lhe suplico e agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vou deixar aqui minha carinha aqui um pouco mais para cima. A eleição conforme a Bíblia, parte 3. O fim da eleição. Vamos compreender como é o fim dessa eleição. Então, nos estudos anteriores, nós vemos que Deus nos chama por meio de seu Filho, ele nos elege por meio de Cristo, e assim, por Cristo, ele nos dá a salvação. E isso é um processo de vida, de santificação e de entrega total a Deus, para que, quando Cristo vier, ele sim possa nos levar para perto dele. Então vamos lá. Em Efésios 1, do verso 9 ao 12, fala assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Note, todas as coisas têm que ser congregadas em Cristo. Vamos lá, continuando. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus e as que estão na terra. Então, note, é todo o universo de Deus. Tanto os céus, o universo e tanto a terra. Vamos lá. Nele, que é em Cristo, digo em quem também fomos feito herança,
Havendo sido predestinados, note, nós somos predestinados como? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, ele nos predestinou, né, naquele que é Cristo, e é segundo a sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Note que essa eleição é somente em Cristo. Continuando. Como aquele método que eu estava fazendo, né? Tem a pergunta e uma anotação ao lado. Vamos lá. Segundo o propósito de quem somos chamados. 2 Timóteo 1, de 9 a 10, fala assim. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, que nossas obras são más. Nossas obras são trapos de imundícia, como diz Isaías. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz pelo Evangelho. Então, note que aqui é somente por Cristo. A nota está aqui. O propósito e o plano da graça existiu desde a eternidade, ou seja, antes de haver mundo, antes de haver seres criados. Deus já tinha feito esse propósito no céu com seu Filho. Se caso o ser humano falho, pecador que somos, viesse a pecar, né, quando Adão veio na sua natureza pura e santa ali, né, transmitindo o caráter de Deus, se viesse a pecar, tinha um plano. Não somente para a Terra, mas para todo o universo, todos os outros mundos. Esse plano foi estabelecido lá na eternidade passada. Então vamos lá. Antes da fundação do mundo, estava em harmonia com determinado conselho de Deus que o homem fosse criado e dotado com poder para a vontade divina. Deus conhece o fim desde o princípio. Portanto, a redenção não foi um recurso, porque o homem pecou e vamos lá, Deus vai fazer isso, e Cristo vamos fazer isso aqui agora. Não, já era pensado. Como nós, seres humanos livres, que Deus nos deu esse dom, que é o livre-arbítrio, para escolher o bem ou o mal, né? Escolher ao lado, estar ao lado dele ou não, como fez Adão e Eva, né? Quiseram escutar a voz de Satanás e se rebelaram contra Deus. Então, esse é o quesito. Então, vamos lá. Deus conhece o fim desde o princípio. Portanto, a redenção não foi um recurso posterior, mas um eterno propósito a ser posto em funcionamento para as bênçãos não apenas desse átomo do mundo, mas para o bem de todos os mundos que Deus havia criado. Então, note, esse recurso foi também feito por Satanás, para Satanás, né? Perdão. Quando Satanás se rebelou contra Deus, se a partir daquele momento ele tivesse voltado, tivesse desfeito tudo aquilo que ele fez, esse plano também tinha sido para ele. Mas vemos que ele se rebelou por completo. E ele quis se exaltar e quis se colocar acima de Deus. Quis tomar o lugar de Cristo ali, né? Ele queria ser igual a Deus e deixar Cristo de fora dos conselhos do Pai. Então veja ali, esse propósito Deus estabeleceu para todos, mas Satanás não quis. Assim também para os seres humanos. Aqueles que não quiserem estarão predestinados a essa morte eterna, mas aqueles que aceitarem estarão predestinados à vida eterna, que é em Cristo Jesus. Vamos lá. Como é chamado esse propósito divino? Efésios 3:11
segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Então, esse propósito foi feito em Cristo, o nosso Salvador. Efésios 1, 9 e 10 fala assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplacento, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, nas dispensações da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, note, o eterno propósito. Esse é o eterno propósito. Esse propósito é o quê? Que substituiu propósito que substituiu antes da fundação do mundo. Esse propósito presidiu na criação do mundo, do homem e dos tempos patriarcais, da dispensação levítica, da idade cristã. Esse é o propósito, é o único e eterno e imutável através das eras eternas. Que é o quê? De congregar em Cristo todas as coisas, todas as dispensações das plenitudes dos tempos, tanto do céu como na terra. Então devemos agora o quê? Ser reconciliados, ser eleitos por meio de Cristo. Continuando. Qual é seu propósito ou seu fim em relação ao nosso caráter? Como mostra na criação do homem? Então mostre, o homem perdeu esse caráter santo de Deus, né? E ali Cristo vem para mostrar o caráter de Deus. E assim, ele vem mostrar o caráter de Deus, ele quer que os que aceite venham transmitir esse caráter. Vamos lá. Gênesis 1, 27 e 31 fala assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã e o dia sexto. Ou seja, a semelhança de Deus. Não só uma semelhança física ou corporal, mas uma semelhança moral, caráter, mentalidade. Moral, se cujo caráter é suscetível de desenvolver-se e de ser feito semelhante ao caráter do seu Criador. Deus, na criação, havia feito tudo o que ele podia fazer. Só o que não existia ainda era um caráter desenvolvido. Então, Adão ele tinha que desenvolver esse caráter cada vez mais, para ser completo o caráter de Adão e Eva em Cristo e dos seus futuros filhos, né, na terra, se não houvesse pecado. Então, esse desenvolvimento, ó, e até só podia ser formado pela própria escolha do homem. Então, Adão e Eva eles tinham que escolher se colocar ao propósito de Deus. Estava nas suas atribuições escolher os caminhos de Deus e viver ou rejeitá-los e morrer. Então, esse caráter deve ser cada vez mais manifesto, que era o caráter de Deus. Como foi feito o homem? Para a gente compreender essa eleição, para ver como o homem caiu e como Deus nos regenera por meio de Cristo. Eclesiastes 7:29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, homem íntegro, homem de caráter santo. Porém, eles buscaram muitas astúcias, ou seja, se desviaram. Adão e Eva se desviou do propósito de Deus, do caráter santo que Deus colocou na vida deles. Eles escolheram o caráter de Satanás. Na nota eu coloquei aqui: Deus fez o homem reto, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então Cristo vem mostrar esse caráter de Deus e nos reconciliar com Deus novamente, quando nós o aceitamos e colocamos em prática
o seu caráter santo, que nos faz ser novamente a imagem e a semelhança de Deus. Desde quando existe o plano de Deus em relação ao homem? Será que foi só depois da queda ali? Quando Adão e Eva pecaram e se distanciaram ali da glória de Deus e ficaram nus espiritualmente e também fisicamente? Vamos lá. Efésios 1, de 3 a 8, fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Note, ele já nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Para que essa eleição? Era para ser santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Adão e Eva pecam, toda a raça humana tem essa tendência hereditária para pecar, sua natureza agora é natureza de pecado, com tendências para pecado. Agora nós devemos ter uma regeneração, uma nova vida, um novo propósito, um novo caráter. E esse caráter vem manifestado antes da fundação do mundo. Só que ela vem ser revelada, o quê? Quando Cristo vem à Terra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que vem transformar o caráter, novamente, daqueles que o aceitam para terem o caráter santo divino de Deus novamente. Vamos lá, continuando. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplacento de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, em seu Filho, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência. Então, note, em Cristo nós somos reconciliados, nós fomos feitos à imagem de Deus, nós nos distanciamos de Deus por meio do pecado, Deus nos comprou pelo sangue de seu Filho e agora nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus pela criação e pela redenção de seu Filho sobre todos nós. Então, esse plano, essa redenção, essa eleição veio antes. Antes. Não foi agora. Não foi quando Cristo veio. Ela já era antes. Antes dos patriarcas, antes dos profetas, antes de Adão e Eva. Foi antes do mundo nosso ser criado. Ou seja, Deus já tinha esse plano. Se o ser humano pecasse, tinha a oferta. Era seu filho. O maravilhoso dom de Deus foi esse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, único, gerado, para todos que nele creem. Não pereça, mas tenha vida eterna. Note que tem o notar crer. O que é crer? Obedecer, ser fiel, aceitar, colocar em prática a vida de Cristo. E assim nós somos reconciliados ao caráter de Deus novamente, porque nós iremos transmitir o caráter de seu Filho, que é o único que tem o caráter de Deus. Como diz Hebreus 1, verso 3, que ele é a expressa imagem da pessoa do Pai, ou seja, o único ser no universo. Então vamos lá. Antes da criação do mundo, Deus já tinha um plano de resgate, caso o homem viesse a pecar. Esse plano não foi mudado. Antes de serem lançados os fundamentos da terra, foi feito um concerto de que todos os que fossem obedientes, todos que por meio da
a abundante graça provinda, se tornassem santos no caráter, sem mácula, diante de Deus. Este concerto foi feito desde a eternidade. Foi dado a Abraão, centenas de anos antes da vinda de Cristo. Então, foi dada a Jacó, a Isaac, né? Foi dada a Moisés, entendeu? Foi dada aos patriarcas, aos profetas. Foi manifestada em Cristo. Para que foi criado esse plano que já existia antes da fundação do mundo? Para que foi criado? Vamos lá. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, quer as nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele, por Cristo e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, o Pai cria as coisas por meio de seu Filho para seu Filho. Cristo atua na criação, Cristo é o agente da criação. E tudo é feito para Cristo, ou seja, nós seres humanos fomos feitos para Deus. Mas o pecado entra no mundo, corrompe o ser humano, corta a ligação do ser humano com Deus e Deus entrega seu filho para nos reconciliar novamente ao quê? A esse caráter santo, a essa unidade que tinha entre o Pai e o Filho. E todas as coisas foram criadas para ele, para Cristo, tudo foi para Cristo. Nota, ele, Cristo, é antes de todas as coisas criadas. Aqui vemos que Cristo foi investido com autoridade pelo Pai para comandar os exércitos celestiais que ele criara com seu Pai. Aqui deveria o Filho trabalhar em união com seu Pai na criação da terra e de cada ser vivente. A vontade do Pai seria realizada nele, em Cristo. Então, note, tudo foi para Cristo. Então, essa é a reconciliação que Deus quer. Essa é a eleição que Deus quer nos predestinar novamente, nos reconciliar novamente nele. Porque nós somos feitos para Ele. Nós fomos resgatados para Ele. Vamos lá. Em quem esse plano é ainda mantido, embora o homem houvesse caído em pecado. Colossenses 1, 18 e 20 fala assim: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Note, Cristo, ele ainda continua, mesmo o ser humano pecando, ele vem reconciliar novamente. Agora o quê? Com sua morte. Vamos lá, na nota coloquei aqui. Por meio de sua morte, na cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu, para que tudo voltasse a ter seu caráter santo. Esse é o propósito de Deus, a eleição, para nos tornarmos santos novamente, ter o caráter santo de seu Filho. A perfeição angélica fracassou no céu. Como? Com Lúcifer e seus anjos caídos. A perfeição humana fracassou no Éden, o paraíso de bem-aventurado, com Adão e Eva. Todos que desejam segurança na terra ou no céu precisam
olhar para o Cordeiro de Deus, o plano da salvação, tornando manifesto a justiça e o amor de Deus. Provém eterna salvaguarda contra a apostasia nos mundos não caídos, bem como entre aqueles que serão remidos pelo sangue do Cordeiro. Note que Cristo, por meio do seu sangue, ele ainda nos reconcilia com ele. Esse é o propósito de Deus. Ele reconcilia os céus com ele, aonde Satanás deixou dúvidas sobre o caráter de Deus. Mas Cristo vem à Terra, guarda todos os mandamentos do seu Pai, revela o caráter santo de Deus aqui e mostra para todo o céu, para todo o universo, que era possível o homem obedecer à lei de Deus, a transmitir o caráter santo. Adão perdeu essa maravilhosa luz. Cristo vem numa carne de pecado, com tendências para o pecado, e vence na carne. Adão não. Adão tinha uma natureza santa, um caráter santo ali. Cristo vem no seu caráter santo, mas sua natureza é caída. E Cristo vence, mostrando o caminho e a santidade e o caráter do Pai. E assim ele revela ao universo esse grande amor, essa grande eleição. Vamos lá. Por que meio Cristo continua ainda a desenvolver esse caráter originalmente proposto? Colossenses 20 a 22. E que havendo por ele, Cristo, feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Tanto como as que estão na terra, como as que estão no céu, perdão. A vós também, a nós, que outro tempo eras estranho, e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, note, nós estávamos desgarrados, nós estávamos longe de Deus, mas Cristo vem e nos reconcilia com a morte dele na cruz. E assim, hoje ele ainda está nos reconciliando por meio da cruz, por meio do seu intermédio sacerdotal no santuário celestial, nos reconciliando, nos elegendo, nos colocando aos pés da cruz para reconhecer esse tamanho sacrifício, essa tamanha eleição que Deus nos deu por meio de seu Filho. Na nota eu coloquei aqui, Jesus colocou a cruz alinhada com a luz vinda do céu, pois eis aí que ele atingirá o olhar humano. A cruz se acha em linhas diretas, com o resplendor dos semblantes divinos, de maneira que, ao contemplar a cruz, as pessoas vejam e conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Contemplando-se a cruz, a morte de Cristo no Calvário, ao olhar se estender até Deus pelo pecado, mas ao mesmo tempo em que vamos na cruz o ódio de Deus pelo pecado, vemos também seu amor pelos pecadores, mais forte do que a morte e para o mundo. Um argumento indiscutível de que Deus é verdade, luz e amor. Esse é o grande amor. Essa é a grande eleição. Deus nos predestinou em seu Filho. Ele deu seu Filho à raça humana. E o sacrifício de seu Filho nos reconcilia com Deus. Quando olhamos para a cruz ele tem esse simbolismo
nós devemos olhar plenamente para o céu, e Deus, ele olha todos os seres humanos de igual para igual. Esse é o objetivo. Nós devemos olhar para Cristo, olhar para o céu, que Deus está olhando para nós de igualmente, não tem acepção de pessoas. Ele deu seu Filho para todos. Essa eleição é para todos, ok? Que é necessário da nossa parte para o desenvolvimento desse caráter. Vamos lá, Atos 20, 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos o quê? Nos converter a Deus e ter a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Ou seja, nós vemos aqui, se nós permanecermos fundados, firmes na fé, e não nos moveremos, e não moverdes da esperança do Evangelho que temos ouvido, ou seja, da graça de Deus de nos salvar por meio de seu Filho. A nota eu coloquei aqui, ó. Devemos nos converter a Deus, ter a fé em Cristo e permanecer nos fundamentos da verdade que recebemos pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o que? As boas novas da salvação. Devemos fazer o que também? Levar o Evangelho aonde quer que formos. Devemos trabalhar incansavelmente para mostrar para o Mestre e andar com ele, como ele andou. Ou seja, o Evangelho não é infrutífero. O Evangelho, as boas novas, a salvação, é para que nós venhamos ter esse caráter transformados, santificados e levar a esperança ao mundo caído. Esse é o Evangelho da cruz. Vamos lá. Agora vamos ver como era a terra quando saiu das mãos do Criador. Nós vemos ali a situação do ser humano. O ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas ele se corrompeu, ele caiu. E aí Cristo vem pagar o sacrifício. Esse sacrifício já foi fundado antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Se caso o ser humano viesse cair, Deus ia nos reconciliar novamente com seu Filho, dando seu Filho à morte. Essa é a eleição, essa é a conformidade que Deus nos dá por meio da sua palavra. Mas nesse intervinho, o que aconteceu com a terra também? Será que foi só os seres humanos que estão sofrendo? Vamos ver o que aconteceu com a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, e o sexto dia. Note que aqui é a conclusão final da criação da terra, né? Que foi em 6 dias ali que Deus criou os céus e a terra, né? E ali criou os homens, criou Adão e Eva, criou os animais, né? Criou as vegetações, criou tudo maravilhoso. E a Bíblia fala que foi tudo muito bom. Deus coloca Adão no jardim do Éden para ser o cuidador, para conservar. E ali Adão mostraria o caráter de Deus. Adão era o representante de Deus aqui no Éden, quando ele estava, né? Vamos lá, Gênesis 2:1. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Aí Deus cria o sétimo dia para o quê? Para comunhão e descanso. E ali foram acabados os céus e a terra. E no sétimo dia Deus descansa. Então note que a terra saiu perfeita das mãos do Criador, da mão também do seu Filho.
Na nota eu coloquei aqui, quando a terra saiu das mãos do Criador, era perfeita, boa, sem nenhuma veste de pecado. Não havia morte. Nem a flor morria, nem uma árvore, nem um botozinho, nada morria. Era só santidade, graça, luz, amor. Isso era o que reinava. Isso que se perdeu. Vamos ver no estudo. Para quem Deus criou a terra? Gênesis 1, 27 e 28. E depois Salmo 115, 16. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Note, Deus criou a terra para nós. Ela foi criada perfeita para nós. Deus criou a terra para que o homem, Adão ali, tivesse domínio sobre ela e que ela fosse povoada. Adão deveria ser representante de Deus na terra. Adão deveria mostrar o caráter de Deus à sua descendência. Mas não foi isso que aconteceu. Adão caiu. Adão quebrou a aliança. Adão quebrou o caráter santo que tinha nele. E ali ele toma o caráter de Satanás, o acusador. Adão foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas quando ele peca, ele se torna a imagem e a semelhança de Satanás. O que acontece? A terra era para ser nossa habitada com segurança, boa e perfeita. Como foi ferida a terra em consequência do pecado? Gênesis 3, 17 e 18. E Adão lhe disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldito é a terra por causa de ti. Note, a terra se tornou maldita por causa da desobediência. Porque Adão, como representante de Deus, pega o fruto proibido e mastiga o fruto proibido que sua esposa deu. Ele, como representante de Deus aqui na terra, ele entrega o mundo a Satanás. Ele entrega o direito a Satanás que Deus tinha dado a ele. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A maldição pesava mais rudemente sobre aquele que era a causa da mesma. Quando, porém, o rei desta terra consentiu no pecado, que é Adão, a maldição caiu sobre tudo o que estava sujeito ao seu domínio, porque toda a criatura está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8:20. Ou seja, quando Adão se sujeita a Satanás, a terra se sujeita a Satanás. E a terra começaria a produzir espinhos e cardos. A terra sofreria também. Vamos lá. Ao domínio de quem passou a terra depois que o homem se entregou em obediência ao diabo, ao adversário, a Satanás. João 12:31 fala assim, Jesus, agora é o juízo deste mundo, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo.
Aqui vemos que Jesus está mostrando que era Satanás, nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Ele cega. Nota, eu coloquei aqui. Após a queda de Adão, o domínio da terra passou para Satanás. Com isso, Satanás se tornou o príncipe desse mundo. O mundo foi feito para que Adão fosse o soberano desse mundo. Mas com a queda de Adão, Satanás ganhou domínio sobre a humanidade. E da terra, assim se tornou o príncipe deste mundo. Quando nós vamos ali para Jó, nós vemos que Deus faz uma convocação, né? E ali a Bíblia fala que quem se apresentou ali como representante da terra, que se dizia, né? Quando ali vê ali que Satanás se apresenta perante os filhos de Deus, Deus faz a pergunta: aonde tu vieste? Satanás fala: de rodear a terra e de perambular por ela. Note, rodear, perambular, quer dizer, ele tinha o domínio, ele estava exercendo seu domínio, ele estava tendo seu cuidado como representante da terra nesse momento ali, porque a terra estava sujeita a ele. Ele fazia o que bem queria. Então, Deus ali fala: tu reparaste, meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás perambulava a terra, rodeava a terra, mas tinha um justo ali. Jó, temente a Deus, se desviava do mal. Isso é o que devemos fazer. Esse é o caráter santo de Deus que devemos revelar. O propósito de Deus, porém, ainda continua o mesmo? Vamos lá. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Note, a terra foi criada para ser habitada, mas habitada como? Em ordem, em decência, em santidade, em integridade. Mas isso foi roubado. Na nota eu coloquei aqui: a terra dada originalmente ao homem como seu reino, traída por ele às mãos de Satanás, é tanto tempo retida pelo grande plano da redenção. Tudo que se perdera pelo pecado vai ser restaurado. O propósito original de Deus na criação da terra cumpre-se ao fazer-se ela a eterna morada dos remidos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 21. Ou seja, quando Cristo vier buscar os seus eleitos, que se renderam a Ele, que buscaram colocar em prática tudo aquilo que Cristo revelou, mostrando o caráter de Cristo a essa terra, Cristo se levantará, virá buscar esse povo. Esse povo ficará 1000 anos com ele no céu, como diz Apocalipse 20, julgando casos dos ímpios e de Satanás, como diz Mateus 26, perdão. Ali, quando eles retornarem com a cidade santa se estenderá no monte Sião. Se tornará uma planície. Zacarias 13. Ali nós vemos que a cidade santa
estabelecerá Satanás, atiçará aqueles ímpios que ressuscitam, que Jesus irá ressuscitar, para sitiar a cidade santa. Ali a Bíblia fala que descerá fogo do céu e a consumará. Então quer dizer, os ímpios, Satanás, serão aniquilados, como diz Malaquias 4. Ali, o mesmo fogo que consome o pecado, pecadores, a cinza estará debaixo dos pés dos santos, e ali nascerá a nova vegetação. O novo Éden se formará. E ali os justos herdarão a terra e habitarão nela para todo sempre. Pessoas com caráter santo, a terra renovada, não gemerá mais por causa do pecado, nem os filhos de Deus gemerá mais por causa do pecado. Porque tudo é novo, tudo é belo, tudo é perfeito. Amém? Para quem a terra será restaurada? Já que vai ter essa maravilhosa obra. Para quem voltará o primeiro domínio da terra? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então, Jesus veio buscar os que haviam se perdido, todos os seres humanos. Lucas 19:10. E a ti, ó torre de rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Miqueias 4:8. Cristo veio restaurar a terra, salvar os perdidos. Aonde o primeiro Adão caiu, o segundo venceu. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo Adão, que é Cristo, a torre de rebanho. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A terra voltará ao domínio do verdadeiro Criador. A terra voltará ao domínio de Cristo, porque tudo foi feito para ele e por ele. O Pai e o Filho deixam Adão aqui na terra para revelar esse caráter santo do Pai. Eles caem, ele cai, né? E assim Cristo vem mostrar esse caráter santo. E assim Cristo reconquista os pecadores que aceitaram sua graça, sua eleição, seu chamado e colocaram em prática a sua vida de santidade. Assim também Cristo restaurará a terra e todos os justos reinarão com ele. Até onde se estenderá seu domínio? E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus será dado ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Então Cristo nos dará o reino novamente. Então, se nós formos firmes ao chamado, a essa eleição, nós herdaremos essa terra. Apocalipse 21:20 fala assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Um novo céu e uma nova terra. O domínio será os céus e a terra do Senhor, por completo novamente. Porque o pecado, o originador do pecado, e os pecadores serão aniquilados. E o mal não se erguerá a segunda vez, como diz Sofonias 2. O domínio de Cristo é o mesmo domínio perdido por Adão. Assim Cristo reinará em toda a terra, uma terra reformada, mais bela que o jardim do Éden, aonde não haverá maldição. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém.
e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpadas, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Esse é o plano da eleição. Esse é o chamado de Deus. Ele restaurará tudo novamente. Os pecadores que se converterem e a terra que está em desgraça e destruição e maldição pelo pecado. Qual será o caráter santo dos habitantes da terra? Qual será o caráter ali? É um caráter santo ou um caráter como hoje, imaculado? Maculado. Um caráter que não é o caráter de Deus, o caráter de Satanás. Qual será esse caráter? 2 Pedro 3,3 fala assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Então, o novo céu e nova terra habitará a justiça. Isaías 60, 21 fala assim: e todos os teus povos serão justos. É a justiça de Deus, a justiça de Cristo, sendo a justiça dos seus servos, do seu povo. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Ou seja, nós seremos justiça, nós habitaremos em justiça, porque nós somos obra das mãos de Cristo. Nós fomos criados para Cristo. Nota, eu coloquei aqui. O caráter dos que estarão na santa cidade será como de Cristo, santo e perfeito. Mas para ter esse caráter, precisamos transformá-los agora, antes da vinda do Senhor. Ele não mudará o caráter na sua vinda. Essa obra precisa ser realizada agora. Então devemos correr, porque o tempo está curto. Devemos negar a nós mesmos, carregar nossa cruz e seguir a Jesus. Ser transformado. Se alguém quer vir após mim, se negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Nós não devemos buscar as coisas do mundo, nós devemos buscar o caráter santo de Cristo. Assim é o que Jesus ele fala também, né, em Mateus ali, Mateus 11, que é maravilhoso também. Note que Jesus ele faz um convite. Ele fala ali em Mateus 11, 28, fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, devemos ir a Cristo, devemos aprender de Cristo, porque o seu caráter é santo, sua vida é santa. É isso que ele quer nos dar. E esse caráter é hoje. Se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endurecerás o vosso coração, porque a salvação chegou a ti hoje. Então, você que está escutando essa mensagem, essa eleição que Deus fez é para hoje, não é para amanhã. Nós devemos nos agarrar com essa promessa, olharmos para a cruz, e ao olharmos para a cruz, vemos a redenção, a reconciliação de Deus conosco, por meio de seu Filho, por meio do sacrifício do seu Filho. Devemos ir a Cristo agora, confessar nossos pecados, arrependermos dos nossos pecados, abandoná-los e seguir a Cristo. Aprender de Cristo, ter o caráter de Cristo. Esse é o caráter dos santos, esse é o caráter dos justos, é o caráter da justiça de Cristo revelada neles. Esse caráter é hoje que nós devemos mudar.
Não devemos deixar para amanhã, é uma briga contínua. Porque Cristo, quando vier, ele não transformará o caráter. Quem estiver com caráter com alguma nódula imperfeito, ele não irá viver eternamente com Cristo. Nós devemos buscar a transformação de caráter hoje. Deus tem prazer na morte do ímpio? Vamos ver. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo. Não, Deus não deseja a morte de ninguém. Nós somos ímpios, falhos, fracos e pecadores, mas Deus não deseja a morte. O que Ele deseja? Antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos, aceitar a justiça de Cristo, aceitar o chamado de Deus em Cristo, se vestir com as vestes de justiça de Cristo, que é o caráter santo de perfeita obediência, que ele esteve aqui na terra, perante o Pai. Isso é que é se converter, é caminhar. Continuando. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morrer, não tenho prazer na morte do que morrer, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viveis. A conversão é essa, aceitar a eleição, o chamado, e viver essa santidade. Abandonar a vida de pecado e colocar a vida de santidade de seu Filho em nossas vidas. Nota, eu coloquei ali, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que eles se convertam de seus maus caminhos. Ezequiel 33, 11 fala assim, diz eles, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o que ele quer? Mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Nós vamos morrer em nossos pecados, povo. Nós não vamos abandonar nossos pecados. Deus nos elegeu em seu Filho. Vamos pedir a Deus para Ele nos transformar, para Ele transformar esse caráter. Vamos suplicar, vamos abandonar, vamos nos arrepender. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, confessar seus pecados e abandoná-los, aí então eu ouvirei dos céus. E o que? Sararei a sua terra, sararei a sua vida. Isso é a vida do ser humano. Nós não podemos nos agarrar ao pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem que aniquilar o pecado. Senão nunca haverá paz. Esse é a eleição que Deus nos fez para herdar uma vida eterna em seu Filho. Uma vida de santidade, uma vida de maravilhas que os nossos olhos hoje não podem contemplar, mas é uma promessa de Deus e devemos nos agarrar pela fé nessas promessas. Então essa é a mensagem, amados. Essa é a eleição que Deus nos faz. Deus requer de nós que nós venhamos ser pessoas que se entreguem a Ele em caráter, em santidade, se entregar a Cristo, ter uma vida de santidade. Essa é a eleição que Deus quer. Ele quer restaurar não somente nós, mas Ele quer restaurar a terra. E Jesus almeja por isso.
Jesus, ele está esperando, ele está suplicando isso para nós. Ele fala aqui, ó, em Efésios 4, com vista de aperfeiçoamento dos santos, para que desempenhai o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, da medida e estatura da plenitude de Cristo, ou seja, o caráter de Cristo. É isso que Cristo está esperando, um povo com caráter santo. Em Efésios 5, 26, continua. Maridos, amei-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, nós somos purificados pela palavra de Deus quando colocamos em prática. Nós somos lavados. Jesus não fala ali em João 15, 3, vós estáis limpos pela palavra. Quando nós colocamos a palavra de Deus em nossas vidas, nós estamos sendo limpos diariamente. Quando vai lá para Colossenses falar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, habite, tem que habitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é espírito e vida. No verso 27 continua, para que apresenta a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. É essa a igreja que Deus está esperando, que manifeste esse caráter, o caráter santo de seu Filho. Ele vai vir buscar seu povo quando esse povo estiver mostrando esse caráter santo. Nós devemos nos apressar. É curto. A porta da graça está se fechando. E muitos não vão se perceber. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que isso sirva para mim também. Não quero ser nenhum hipócrita, porque isso serve para mim. Isso eu desejo mais que tudo, colocar essa vida de santidade, obedecer a Cristo em tudo, ser transformado, ter um caráter santo. Ao contemplar a Cristo, nós somos transformados. Nós devemos de parar de contemplar as coisas do mundo e contemplar a Cristo. É de glória em glória. Nós vamos contemplando a imagem do Senhor e somos transformados. O caráter nosso só vai ser transformado quando nós estudarmos a vida de Cristo, quando nós refletirmos na vida de Cristo, quando nós meditarmos na vida de Cristo, quando nós pararmos ali e falar, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor me dá força para isso, para eu colocar em prática essa vida de santidade. Nós devemos parar, meditar por minutos, horas, dias, o caráter de Cristo e suplicar a Deus para que Ele nos ajude para que possamos transformar. Crescer nessa escada espiritual para participar dessa natureza divina. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser transformados, nos posicionar ao lado da vida, ao lado dessa eleição que Deus já fez na eternidade passada. Deus já te escolheu, Deus já me escolheu, mas cabe a nós colocarmos a nossa esperança, nossa bendita esperança em Cristo. Basta nós abandonar o eu, abandonar o pecado e nos agarrarmos pela fé em Cristo. Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês, que Deus tenha misericórdia de mim, que possamos alcançar essa verdade em Cristo Jesus. Amém.